Olá Brasil, olá mundo, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico que o senhor e a senhora já conhecem, Chutando o Balde. Se o senhor não conhece, se prepare para conhecer um programa muito legal e irreverente que vai deixar o senhor e a senhora bem informado. E hoje o tema é especial, mais uma vez vamos falar da guerra da Ucrânia. Essa guerra que tem vitimado milhares de pessoas, que é uma barbárie que está acontecendo, infelizmente, com este povo tão sofrido, tão aguerrido, uma loucura de Vladimir Putin, e ele fez essa guerra que está prejudicando o mundo todo. E nós não poderíamos jamais deixar de comentar esses fatos. Só vou dar um recadinho do apoio cultural, é 1 minutinho, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Bom, um recadinho para você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto nas grandes metrópoles, o roubo está muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum, e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. É muito difícil nos dias de hoje nós falarmos de comportamentos de pessoas, né? Principalmente depois, pós-pandemia, durante pandemia, as pessoas ficaram com os nervos à flor da pele. Haja visto o comportamento do senhor Will Smith no Oscar, né? Foi uma coisa, estou comentando aqui a parte, né? Porque nós vamos falar da guerra da Ucrânia, mas ele dá um tapa na cara, em plena cerimônia, com o mundo todo assistindo, mostra um desequilíbrio emocional muito grande. As pessoas realmente ficaram malucas. As pessoas estão ficando malucas. O Bob já tomou 3 vacinas antitetânicas para ver se melhora o comportamento também, que ele estava rosnando demais aqui no estúdio, a gente ficou com medo dele avançar. E o nosso querido Will Smith teve um comportamento que não deve ser seguido pelas demais pessoas. Sem comentários. Sem comentário, já comentando, né? Porque é difícil. Olha, essa guerra da Ucrânia, esse Vladimir Putin tem feito retaliações fortíssimas a esse país frágil. E, consequentemente, deu uma pancada na economia. A economia afundou. Economia ucraniana afunda. Prestem atenção na matéria. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O governo ucraniano continua funcional, o sistema bancário estável e a dívida viável no curto prazo, mas a guerra provocada pela Rússia mergulha a Ucrânia em uma recessão sem precedentes. A avaliação é do Fundo Monetário Internacional. Segundo o FMI, o produto interno bruto ucraniano vai se contrair cerca de 10% este ano, assumindo uma resolução rápida do conflito. O PIB é a soma de tudo que é produzido na economia. Se o conflito continuar com base no histórico de guerras passadas no Líbano, no Iraque e na Síria, o PIB da Ucrânia pode cair de 25% a 35%. Por enquanto, a sustentabilidade da dívida ucraniana não parece estar ameaçada. O conflito também coloca a segurança alimentar global em risco, alertou o FMI. Em suas quase 3 semanas de duração, os preços da energia e das matérias-primas, inclusive agrícolas, dispararam. Para uma commodity agrícola como o trigo, os efeitos podem ser ainda mais dramáticos, afirma o fundo. As perturbações na temporada agrícola podem prejudicar as exportações, bem como o crescimento e comprometer a segurança alimentar do mundo. Isso ocorre porque a Ucrânia, o celeiro da Europa, e a Rússia estão entre os maiores exportadores de trigo do mundo. Os dois representam em torno de 1/3 do comércio mundial desse cereal. Quanto mais durar a guerra, mais as exportações ficarão comprometidas, com impacto nas reservas atuais e futuras. Uma guerra desumana, cruel, com consequências
avassaladoras para a sua população. Além disso, o país cai na miséria. As pessoas perdem o trabalho, o sustento, a dignidade e acabam, infelizmente, se sujeitando a todos os tipos de situações. As mulheres são vilipendiadas, estrupadas por esses soldados russos. Fora isso, ficam sujeitas ao descaso da sociedade, porque o governo quebrou e os países mais poderosos ficam inertes, não fazem nada. Chega de sanções! Sanções econômicas não adianta! Alguém precisa lutar pelos ucranianos. A Rússia é um país que tem milhares e milhares de soldados, armas avançadas. Os ucranianos, perto deles, são fracos. É um país menor e ninguém faz absolutamente nada. Essa é a verdade. Me desculpem o desabafo, mas eu preciso falar e falo com conhecimento de causa, porque é muito triste ver o mais forte destruindo o mais fraco. Fora quando chegam nesses países como refugiados, que as mulheres são maltratadas, moram em lugares sujos, imundos, porque não é tudo, vem cá, não é todo mundo que é bonzinho, não. Existem muitos bandidos, criminosos, pessoas de perversidade sem tamanho, nesses lugares, recebendo esses refugiados e fazendo deles o pão que o diabo amassou. Aonde vamos parar? Precisamos de uma referência nesse mundo para acabar com essas mazelas da sociedade. Por isso hoje eu tô 1000 volts, falando da guerra da Ucrânia. Não mude de canal, o programa tá bombando. Falar das nossas redes sociais, para você que acompanha o programa, por gentileza, siga o programa nas redes sociais também. Através do Instagram, Facebook, tá aparecendo aí na sua tela, na sua casa. Ou do canal do YouTube, canal King Reality Show, todas as nossas matérias especiais. Se você não viu pela televisão, entre no canal do YouTube, compartilhe, siga, dê um like, é muito importante, porque nós fazemos o programa especialmente para você que está em casa. Então, não deixe de entrar nas redes sociais. E se você também quiser gravar o seu programa aqui nos estúdios da Demais TV, é só entrar no site que está aparecendo na sua tela, demaistv.com.br, ou pelo telefone. Procure a Kika ou o Rodrigo Braga, profissionais altamente capacitados. Vão fazer sua filmagem, seu vídeo, seu programa de televisão. Tá bom? É isso aí, vamos lá. A guerra na Ucrânia. Como essas pessoas estão sofrendo. A guerra vai ficar marcada por duas situações. Pela coragem do presidente ucraniano e também pelo descaso de outras nações que preferiram ficar apáticas, não comentar nada e deixar o pau comer solto. Eu acho que quando o mais fraco, quando crianças e idosos estão sendo vilipendiados ou mortos, alguém precisa fazer alguma coisa urgente. Por isso nós estamos aqui batendo nessa tecla no Chutando o Balde. Guerra na Ucrânia soma mais vítimas. Olha que judiação. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! As autoridades ucranianas confirmaram 9 mortes em um bombardeio russo contra uma torre de televisão em Antopil, perto da cidade de Rivne. Outras 9 pessoas ficaram feridas. Nesta segunda-feira houve ataques a várias cidades do país. A Ucrânia segue contando os mortos desde o início da invasão russa no dia 24 de fevereiro. A situação é dramática em Mariupol, cidade portuária estratégica sitiada pelos russos. Milhares de habitantes vivem em porões, sem água, eletricidade ou aquecimento, e a prefeitura afirma que mais de 2.100 pessoas já morreram na localidade.
Mais de 2.800.000 pessoas já fugiram do país e a situação parece cada vez mais grave. O Kremlin não descarta tomar controle total das cidades que já estão cercadas. Neste contexto, as negociações entre as delegações russa e ucraniana foram retomadas nesta segunda-feira por videoconferência. Os envolvidos anunciaram uma pausa técnica e as conversas vão ser retomadas na terça, mas um acordo de paz ainda parece distante. Detalhe, não posso deixar de comentar isso de jeito nenhum. A Rússia, os russos são uns covardes, né? Não a população russa em geral, não vamos generalizar. Tem pessoas de muito bom coração que é contra a guerra. Agora, Vladimir Putin, cheio de moral, querendo fazer um acordo só com vantagens para ele, invadiu o país, bombardeou, matou mulheres e crianças indefesas e vem querendo essa moleza, sabe? Quer que os ucranianos entreguem as armas, reduzir o exército, que não assinem o tratado com a OTAN. É uma sacanagem, gente. É uma sacanagem. Aonde vamos parar? Quando eu falo que as pessoas precisam de parâmetros morais para viver a vida, para seguir em frente, esses líderes malignos, enganadores, falsos profetas, que pregam uma paz que não existe, mentem para as pessoas, a população frágil precisa reagir. O mundo todo tem que estar indignado com o que está acontecendo lá fora, na Ucrânia. É um descaso. Como nesse Brasil também, as passagens caras, o combustível explodindo na bomba, as pessoas estão perdendo o direito de ir e vir. O direito de ir e vir está sendo cerceado porque você não tem mais como abastecer os veículos. Um meio de transporte caro, os alimentos... Nem se fala, uma carne hoje em dia é luxo, você não consegue mais comprar uma carne para comer dentro de casa. O gás de cozinha. Aonde vamos parar? Tomem alguma providência. Vocês são líderes do país. Ah, mas o presidente Bolsonaro não tem culpa. De quem é a culpa? Não estou culpando o presidente. Mas precisamos resolver os problemas das populações menos abastadas, de pessoas pobres, de pessoas aguerridas, sofridas, que acordam de madrugada todos os dias, saem de casa e não sabem nem se vão voltar. Quantas mães que ouvem todos os dias o filho pedir comida de manhã e não tem nada para dar? Façam essa reflexão. Eu peço para vocês com todo o coração, façam esta reflexão, porque está difícil viver no Brasil. Não temos guerra, mas estamos vivendo uma guerra econômica muito forte. Fora a violência, que quando a economia fica ruim, os índices de criminalidade disparam no país. As mazelas começam a acontecer uma atrás da outra. Então vamos tomar cuidado, gente. Eu peço de coração, esse apresentador aqui com toda humildade, vamos fazer a diferença. E nós podemos fazer a diferença nas urnas, na hora da votação. A guerra na Ucrânia, ela mostra como a sociedade mundial regrediu. Ah, mas é culpa dos russos. Não é culpa dos russos, é culpa de um comportamento desrespeitoso das pessoas, de querer resolver tudo na bala, na bomba, no tapa na cara, na briga. As pessoas hoje estão assim, estão melindrosas, você não pode falar nada para a pessoa, que tudo a pessoa leva ao pé da letra. Ela quer te prejudicar, ela quer te ver derrotado. Hoje em dia você não pode falar mais nada. Tudo é motivo das pessoas pegarem birra e raiva. Vamos mudar esse comportamento humano. Escute agora as vozes da guerra. Muito bacana, hein? Não muda de canal, escuta essa matéria aí. Presta atenção. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Kiev vive a aproximação implacável das forças russas do presidente Vladimir Putin. Um ataque aéreo mortal atingiu um prédio de apartamentos no distrito de Obolon. Os moradores mergulham na dor sem ter como explicar a tragédia das perdas. Eu não tenho palavras, você entende? Não existem palavras para explicar isso.
Um foguete atingiu o prédio. Primeiro viu o impacto e 5 ou 6 segundos depois teve a explosão. A porta de entrada estava simplesmente destruída. Em meio aos escombros, o ataque russo destruiu além dos bens materiais. Pelo menos um vizinho morreu e alguns moradores tiveram de dizer adeus a seus animais de estimação. Eles mataram meu gato, agora acabou para Putin. Isso é demais. Primeiro as pessoas estavam se escondendo nos porões, mas nos acostumamos e paramos de nos preocupar com os ataques. A rotina, mesmo que recente e árdua, acabou ajudando no fator surpresa para o ataque russo, que todos sabiam ser iminente. Era por volta das 4h30, aproximadamente. Não tenho certeza, eu não lembro. Não tiveram muitas sirenes, eu estava dormindo. Às 5 da manhã teve somente uma grande explosão. No início, não conseguia entender o que estava acontecendo. Nós realmente não estávamos esperando isso. Pensamos que, como era um prédio pequeno na periferia de Kiev, nada de ruim poderia ocorrer aqui. Fomos dormir como sempre. Por volta das 5 horas, bum! Não conseguia entender onde estava. Estávamos de pijama. Apesar do grande estrago, o ataque deixou um morto e 12 feridos. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a capital é uma cidade em estado de sítio. E por incrível que pareça, eles não têm nenhuma conduta moral por esses idosos, por essas pessoas que estão sendo vilipendiadas. Vocês viram a senhorinha de andador ali? É esse tipo de gente que eles estão atacando. É esse tipo de pessoas que o exército russo joga bombas nas madrugadas. São pessoas pobres, são pessoas debilitadas pelas suas condições físicas, ou seja, muitos já são idosos, têm problemas de doença, problemas respiratórios, sequelas da Covid-19, né? Porque após pandemia o mundo todo ficou fragilizado, principalmente essas pessoas que já são mais idosas. E aí, o que acontece na sequência? Elas são surpreendidas por bombas, por tiros de metralhadora, granadas, durante a noite, durante o dia, e morrem sem saber nem porquê. É uma tristeza. Essas vozes da guerra retratam como o ser humano é cruel, como podem fazer coisas insanas pelo poder. Aonde vamos parar? Eu gostaria muito que o senhor e a senhora lembrassem sempre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus nosso Pai, que Ele que nos protege dessas coisas, porque o homem se perdeu no seu próprio poder e infelizmente nós caminhamos a passos largos para o inferno. Ah, Pedro Paulo, mas é um pouco pesado você falar dessa forma, mas é o fiel retrato do mundo. Há um colapso generalizado. As pessoas estão agressivas. Os líderes mundiais estão entrando no poder já adoecidos por uma perversidade cruel implantada pelas outras gerações. Uma perversidade cruel implantada pelas outras gerações. Por que você diz isso? Porque os nossos antecessores também caminhavam assim. A humanidade tem relatos históricos de guerra. Alguém que é historiador, alguém que conhece as histórias, pode pesquisar ou pode falar que eu estou falando a verdade aqui, porque eu estou falando com conhecimento de causa. Estude a história e você vai ver que as guerras eram corriqueiras. Estão se tornando de novo. Ou seja, herança maldita dos nossos antepassados. Por isso temos que tomar cuidado. Só vou dar um recadinho do apoio cultural. É um minutinho, eu já volto. Não sai daí não, o programa está bem bacana. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Bom, um recadinho para você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Tem muito assalto nas grandes metrópoles, o roubo está muito grande, então proteja seu patrimônio. Entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela, ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, fique protegido. Eu indico, eu garanto.
Sempre durante um período de caos, existem pessoas que lutam pelo bem da humanidade. Há relatos agora de um brasileiro, a gente vai jogar essa matéria no ar ainda nos próximos programas, que ele abandonou a sua corporação, um policial militar, para servir na guerra da Ucrânia, para defender o povo. Não tem nada a ver com isso. É um ato histórico, porque é uma pessoa que não precisava arriscar a sua vida. Existem pessoas que nos dão a esperança de um mundo melhor. E essas pessoas têm que ser brindadas, aplaudidas, porque são pessoas que fazem a diferença, mostram que ainda temos uma chance de não nos corrompermos ao caos. Estou falando isso porque em meio à guerra existem flores também. As flores deixam tudo melhor. Veja essa matéria. Flores durante a guerra. Olhem isso. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Em Mykolaiv, a poucos quilômetros da linha de frente da guerra, a cidade está envolta em uma atmosfera fantasmagórica. A maior parte do comércio está fechada e só é possível escutar de longe o barulho das bombas. Mas no ambiente florido, loja de Angela Kalisnik, tulipas e rosas trazem cor à atmosfera deprimente. Quando compramos os bulbos de flores, ninguém sabia que a guerra viria. Sabíamos que havia combates em Donbás, mas continuamos trabalhando. Sempre trabalhamos, mesmo durante a pandemia de Covid-19. Mas as flores abriram naturalmente na primavera, ninguém esperava, e foi uma pena jogá-las fora. Buquês de flores coloridas estão expostos e, contrariando toda a lógica, não faltam clientes. Hoje veio um homem que havia perdido a carteira. Uma garota achou e entrou em contato pela internet. Talvez tivesse um passaporte, não sei como ela o localizou, mas ele veio e comprou um buquê para ela. A garota entregou a carteira, e nessa época que vivemos, o dinheiro é obviamente muito importante. Mykolaiv fica a algumas centenas de quilômetros de Odessa, na costa do Mar Negro, e tem sido palco de combates e bombardeios por dias. Milhares de civis fugiram em direção a regiões que ainda não foram atacadas, mas os que permaneceram seguem acreditando que os dias difíceis vão ficar para trás. Bom, um recadinho para você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, entre em contato agora através desse zap que está aí na sua tela. Ó. É só entrar em contato através do WhatsApp, pedir a cotação, sem compromisso nenhum, e proteger seu patrimônio. Furto, roubo, colisão, terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo, 100%. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. Existem alguns atos cometidos por algumas pessoas que marcam a existência de outras, né? Independente da guerra ou dessas condições precárias que essas pessoas vivem lá, ainda existem pessoas com uma serenidade, com amor, com hombridade, com pensamento nos outros. Isso nos dá esperança de dias melhores. Quando eu digo que nos dá esperança de dias melhores, é para dizer para o senhor e para a senhora que está em casa que existem sim anjos na terra, pessoas boas de coração, que vão fazer com que a maldade seja dissipada. Por que você diz isso, Pedro Paulo? Porque é uma guerra espiritual entre o bem e o mal acontecendo em cima das nossas cabeças o tempo todo. O bem e o mal, o bem e o mal. E nós temos que ser pessoas de bem, para vencermos o mal, para continuarmos a nossa caminhada até o dia que Deus nos recolher daqui. Isso é uma mensagem que fica para todos, muito especial. A Rússia pediu ajuda à China na guerra da Ucrânia. Pediu para os chineses ajudarem. Olha que absurdo. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente!
A Rússia pediu à China que fornecesse equipamento militar e apoio para a guerra na Ucrânia, assim como assistência econômica para ajudar a minimizar o impacto das fortes sanções impostas pelo Ocidente. A informação foi divulgada pelo New York Times, que citou fontes do governo sob anonimato poucas horas antes de uma advertência da Casa Branca a Pequim de que enfrentaria sérias consequências em caso de apoio a Moscou para evitar as restrições. A China reagiu nesta segunda-feira com indignação, mas não as desmentiu especificamente. Os Estados Unidos têm espalhado sucessivas desinformações visando a China sobre a questão da Ucrânia com intenções maliciosas. A posição da China sobre a questão da Ucrânia tem sido clara e consistente. Pequim não condenou diretamente a invasão da Ucrânia por Moscou e culpou repetidamente a expansão para o leste da OTAN pelo agravamento das tensões entre Kiev e Moscou, uma das principais demandas do presidente russo Vladimir Putin. A China insistiu na semana passada que a amizade com a Rússia permanecia sólida como uma rocha e também expressou o desejo de atuar como mediador para acabar com a guerra na Ucrânia. Bom, um recadinho para você de casa agora, preste muita atenção. Você que tem carro, moto, principalmente moto, caminhão, qualquer veículo, vamos proteger contra furto, roubo, colisão. Não tem franquia, não tem fidelidade, não tem perfil de condutor, qualquer um pode dirigir o veículo e vai proteger você no Brasil todo. Assistência 24 horas completa por um preço que cabe no seu bolso. Chame agora nesse zap que está passando aí na tela aí, ó. Fique protegido. Eu indico, eu garanto. Precisamos fazer reflexões sobre os nossos pequenos atos. E uma coisa que eu vou pedir para o senhor e para a senhora, não sou ninguém, mas eu peço encarecidamente para o senhor e para a senhora, vamos orar pela Ucrânia, para que haja o fim desta guerra. Porque nesse exato momento que estou falando com vocês através dos veículos de comunicação, eu tenho certeza que tem pessoas gemendo de dor ali. Pessoas chorando, sendo mortas e sofrendo. Pior de tudo, são pessoas inocentes. São pessoas que não fizeram absolutamente nada para estar passando por esta condição miserável. Vamos orar para o fim da guerra. Eu quero pedir para o senhor e para a senhora que ore para que as crianças sejam salvas, as mulheres, os idosos e para o fim da guerra. Queria agradecer a todos. Deus abençoe. Fiquem com Deus.